Olá, queridos, tudo bem? Vamos à nossa aula de número 7, hoje falando sobre a mordomia cristã. Antes de começar a aula, dá um like aí, compartilha com outros, aciona lá o sininho para você ficar recebendo sempre as novidades aqui do canal, tá certo? Vamos lá então com a nossa aula de número 7, hoje a mordomia cristã. Então vamos começar. Primeiro, claro, eu sempre começo com os nossos objetivos. Os objetivos de hoje, da nossa aula sobre mordomia, é explicar primeiro o que significa mordomia, né? O significado da palavra mordomia. Segundo, mostrar quais são as mordomias dadas por Deus a nós. E então mostrar como fazer a utilização correta das mordomias recebidas. Na verdade, é uma aula muito importante, especialmente para aqueles que estão inflamados, que o coração está desejoso de fazer a obra de Deus, mas não deixa de ser importante também para aqueles que por alguma razão, por algum motivo, esmureceram, enfraqueceram, perderam o ânimo, perderam a vontade de trabalhar, estão desanimados, aí estão com algum impeditivo para que elas respondam a esse chamado. Nós vamos trabalhar em cima da mordomia nesse aspecto, até para gerar aí no coração de todos esse desejo e essa responsabilidade de fazer a obra de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou em todos os aspectos, tanto dentro dos ambientes da fé, da nossa fé, da igreja local, como no nosso dia a dia, com aquilo que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com as nossas relações, com as nossas amizades, enfim. Mordomia tem a ver com tudo isso aí, certo? Então vamos lá, começando com essa introdução aí, a palavra mordomia, infelizmente, né, sempre que se fala em mordomia, se utiliza muito como sinônimo de gastança. Quando você diz assim, fulano de tal está só na mordomia, ou seja, ela está só na boa vida, né? Nas facilidades, inclusive nas facilidades duvidosas, abundância de regalias e má gestão do dinheiro público por parte dos governantes e políticos. Então, a gente pensa muito nisso quando fala de mordomia, a gente pensa logo naqueles políticos que estão mamando na teta da administração pública, nas tetas, né, do dinheiro público, e a gente então diz, eles estão só na mordomia. Agora, a gente precisa ver que o sentido correto é outro, especialmente quando a gente trata da mordomia como uma das disciplinas cristãs, como uma das bases da nossa vida cristã. É um sentido totalmente diferente. Na verdade, ser mordomo é ter o privilégio de administrar o que o nosso Senhor coloca aos nossos cuidados. Então, quando a gente pensar, a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça quando pensarmos em mordomia é que nós temos alguém acima de nós que nos entregou os seus bens, tudo que lhe pertence, para administrarmos. Então nós somos esse aspecto mordomos do Senhor. Portanto, em relação a Deus, devemos administrar bem, primeiro, nosso tempo, nossos bens, nosso dinheiro, além do nosso potencial e dons que recebemos dele. Fomos criados para sermos administradores das obras de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis 2,19. Esse texto é quando Deus entrega nas mãos de Adão essa responsabilidade de nomear ali os animais que existiam, de dar nome a todos os animais, como uma espécie de guardião ali do Jardim do Éden, como uma espécie de administrador ali do Jardim do Éden. Deus o responsabiliza para isso. E ele, como dono de tudo, o nosso Deus, é quem estabelece os nomes para as normas, para esse cuidado. Então, quando vamos fazer a obra de Deus, não devemos fazer de acordo com a nossa própria cabeça, mas seguir os princípios da palavra de Deus, os princípios basilares, básicos, normativos, que são instituídos, que são orientados pelo próprio Deus, já que ele é o dono de tudo.
Então, se ele é o dono do meu tempo, se ele é o dono da minha vida. Então, queridos, quando a gente pensa em Deus como o Criador de todas as coisas, ele é Senhor do nosso tempo. Existem muitas músicas que a gente costuma cantar na igreja e às vezes a gente canta sem nem mesmo prestar atenção naquela letra. Nós dizemos que ele é o dono dos nossos dias, que ele é o dono dos nossos sonhos, que a gente abre mão dos nossos sonhos, a gente abre mão dos nossos planos. Tem uma música que diz: abro mão da minha vida por ti. Na verdade, eu não abro mão da minha vida quando a minha vida já é dele, já pertence a ele. Então eu devo cuidar desta vida sob a orientação e as normas estabelecidas por Deus. Partindo desse princípio aí, nós vamos trabalhar então a mordomia. Então, quando a gente pensa na palavra mordomia, devemos entender que mordomia é a administração dos bens, recursos e negócios de um senhor. Quando dizemos que somos mordomos, nós estamos dizendo que nós somos responsáveis para administrar, para trabalhar com os bens que não nos pertencem, mas que pertencem a alguém. E aí, como mordomo, nós orientamos os outros serviçais que vão trabalhar, os outros servos que vão trabalhar nesse negócio, e a gente vai ver então esses tipos de mordomias começando. É claro que essa é uma temática muito longa. Quando a gente fala em mordomia, é uma disciplina que a gente leva tempo para estudar. E como eu tenho falado, nós estamos fazendo aqui um pequeno resumo, né, dessas doutrinas básicas da fé cristã, como se estivéssemos fazendo um nivelamento de discipulado. Então a primeira coisa, a gente tem que pensar na mordomia do dinheiro. Não é fácil falar em dinheiro, gente. Por conta da ideia de que quem tem dinheiro tem poder. 2, pela ideia de que quem tem dinheiro manda. 3, pela ideia de que ninguém deve se meter no dinheiro dos outros. Então é muito difícil a gente pensar que a gente é mordomo quando a gente trabalha, às vezes exaustivamente, e investe para ganhar dinheiro. Então, quando eu penso nessa questão do dinheiro como alguém que trabalha, que se esforça, que empreendeu, que cumpre expediente, e às vezes expedientes cansativos, para chegar no final do mês, numa certa data, receber aquela quantia, eu quero pegar aquilo e dizer: isso aqui é meu. Então eu faço com isso o que eu bem entender, eu faço com isso o que eu quiser. Só que não é bem assim, porque até o dinheiro que vem às nossas mãos tem um dono, pertence a Deus, ele nos dá para administrarmos, ainda que esse dinheiro que vem às nossas mãos também sirva para o nosso sustento, para o nosso lazer, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para nos vestir, calçar e para comermos. Esse dinheiro precisa ser administrado. Eu preciso ser mordomo do dinheiro que chega às minhas mãos. A gente comete muitos erros quando a gente não valoriza o fato de que o dinheiro que chega às nossas mãos foi dado por Deus, então ele de fato é Senhor, inclusive do nosso dinheiro. Muita gente se deixou dominar, muita gente entrou em problemas, em dificuldades por conta de não saber administrar o seu dinheiro. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não é fácil de falar de mordomia de dinheiro. Até porque aí muitas pessoas reclamam de suas vidas financeiras, falam que nada dá certo, que as portas estão fechadas e que não sabem para onde vai o dinheiro que ganham. Pedem oração por prosperidade e tentam reverter a situação, até tentando expulsar o demônio devorador de suas vidas. Na verdade, existe muita gente fazendo campanhas aí, trabalhando em cima de campanhas e campanhas para tentar ter vida financeira, para ter prosperidade. Hoje existe a teologia da prosperidade, que prega uma prosperidade como troca, como se nós pudéssemos convencer Deus, com as ofertas que nós damos na igreja para a obra de Deus, de Ele nos abençoar. E isso é uma visão bem distorcida
do verdadeiro evangelho. O evangelho, quando nos ensina sobre ofertas, ele ensina assim de um ato de consagração voluntária, grata e de louvor com tudo que nos pertence, desde o nosso tempo até o nosso dinheiro, que talvez seja a última coisa que a gente consagre para Deus. Então, tem muita gente reclamando, inclusive, preste bem atenção no que eu vou falar, inclusive tem gente que diz assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei porque nada dá certo, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu ajudo sempre, eu sou alguém que gosta de ajudar os outros e eu não sei por que eu não saio dessa. Ora, isso aí não é garantia para ninguém, porque se fosse garantia de que uma pessoa seria próspera só porque ela dá dízimo, a gente não precisaria fazer mais nada para ganhar dinheiro, bastava dar dízimo. E não é isso. Deus nos abençoa. Ah, pastor, mas Deus abençoa as pessoas que dão dízimo na igreja? Claro que abençoa. Se você na sua igreja, hoje na comunidade altar, você já entende qual é o pensamento a respeito de dízimo em nossa comunidade, que nós não colocamos faca no pescoço de ninguém, que nós não fazemos promessas mirabolantes, que a gente instrui de maneira coerente que o dízimo é produto, número 1, de fé, é produto de gratidão e é produto de reconhecimento de que ali naquele ambiente, ali naquela igreja local, você está sendo bem cuidado, você está sendo alimentado, você tem um lugar e aí você precisa sustentar esta obra, inclusive para que esta igreja cumpra a sua missão, que é a divulgação do evangelho. Certo? Então, se você está reclamando porque nada dá certo, a primeira coisa que você deve fazer é pensar como você tem administrado o seu dinheiro. A gente vive aí sob uma influência poderosa de um sistema de propaganda, de marketing. Hoje, com o advento do marketing digital, para onde a gente olha, se a gente liga a televisão, se a gente pega o celular, pega o computador, se a gente sai na rua, antigamente ainda era só televisão, rádio e aquilo que tinha como propaganda nas ruas. Agora que a gente vive praticamente com o celular 24 horas por dia na mão, a gente vive constantemente sendo bombardeado, né, pelo marketing digital, pelas propagandas digitais. E o que é que acontece? A gente começa a olhar, por exemplo, você clica em algum anúncio, imagina sobre canecas, aí você clica lá, daqui a pouco você vai ver a recorrência de pop-ups, de chamadas que vão chegando na sua, de janelas se abrindo, de propagandas se abrindo, de canecas. Então a pessoa começa a ser bombardeada e aí existe uma espécie de pressão social para que você tenha o melhor celular, a melhor caneca do mundo, você tenha o melhor equipamento, você tenha a melhor make, você tenha a melhor camisa, a melhor roupa, e as promessas são mirabolantes. E o que acontece? O inimigo pega tudo isso aí e nos leva a olhar em volta, a observar todas essas coisas e começar a desejar, a cobiçar, né? A ter aqueles produtos que muitas vezes a gente nem precisa. Vocês já devem ter visto postagens aí no Instagram, no Facebook, de pessoas tirando foto com o iPhone, né? Pega o iPhone assim, você vê logo a maçã, tira a foto e a parede da casa para cair, não rebocada, mas está lá com um telefone que custa 5, 6 mil reais, mas a parede da casa está por rebocar. Não interessa, o importante é que a pessoa tenha um iPhone. Não interessa se no outro dia ela não vai conseguir comer, o interessa é que ela vai poder mostrar para todo mundo que ela tem um iPhone. Então hoje esse apelo, né, essa tentação e essa sedução do inferno acaba levando as pessoas a cometerem erros gravíssimos no que diz respeito ao seu sustento, no que diz respeito à administração do seu dinheiro.
Nós não podemos esquecer que nós somos mordomos. Agora, paralelo a isso, existem facilidades. Então, além de tudo isso, aí você tem linhas de crédito. Uma das grandes tentações dos jovens é quando entra na faculdade, que começam a ser atraídos e seduzidos e cercados, aliciados aí por uma série de vantagens para abrir a sua conta bancária, para tirar o primeiro cartão de crédito. A pessoa já não se sustenta ainda, mas já tem um cartão de crédito, já tem linha de crédito, e aí daqui a pouco já entra para o mercado de trabalho devendo todos os anos que ela passou na faculdade. Então essas linhas de crédito, os crediários, os cheques especiais, que hoje ainda se usa, um pouco menos, mas ainda se usa, o cartão de crédito, que leva muitas pessoas ao descontrole financeiro. Gente, não tem nada de errado você ter cartão de crédito. Tem gente que diz que o cartão de crédito é uma maldição. O cartão de crédito não é uma maldição, assim como a internet não é uma maldição, assim como a faca que você corta a carne para fazer um bife na sua casa não é uma maldição, assim como remédio que a gente toma não é uma maldição. A maldição está em como eu uso isso. Então uma faca é uma faca. Como eu vou usar é que vai fazer a diferença. Eu posso usar para cortar carne, cortar um legume, preparar uma boa comida, ou alguém usa para ameaçar alguém, para ferir alguém. Então o problema não está no cartão de crédito, na linha de crédito e nem nas facilidades. Está na falta de controle. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de mordomia para a gente pedir ajuda a Deus. E olha aqui, é preciso pedir a Deus sabedoria para administrar bem os recursos que Ele entrega em nossas mãos. E aí ser um bom mordomo é ser um dizimista fiel. Eu sou obrigado a ser dizimista? Não, você não é obrigado nem a crer em Deus. Você não é obrigado nem a acreditar que Deus existe, quanto mais ser dizimista. Você não é obrigado a ir à igreja, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a crer na Bíblia. Na verdade, ninguém é obrigado a nada. Mas se você deseja ter uma vida clara no seu relacionamento com Deus, na igreja onde você congrega, tem como taxação, tem como sustento daquela igreja o dízimo, que é 10% da sua renda, seja fiel. Porque a pior coisa que tem é quem não sabe usufruir dessa liberdade. Por exemplo, ninguém vai ser condenado lá na comunidade altar por não dar dízimo. A gente não usa esse critério de que se você não der dízimo, o devorador vai destruir a tua renda, vai destruir a tua casa. Negativo, a gente não fala nada disso e vocês sabem muito bem o que eu penso sobre isso. Dízimo é algo voluntário do coração, mas também revela o coração. Então, se você faz parte de uma igreja, e essa igreja, como instituição também humana, social, que tem despesas de aluguel, tem despesas de energia elétrica, tem despesas de manutenção do templo, de sustento dos oficiais da igreja, então, e você usufrui de tudo isso, é lógico que quando você não faz isso, você está sendo injusto dentro dessa comunidade. E aí você está, de alguma forma, utilizando de uma coisa que você concorda, mas não faz. Então, ser dizimista fiel vai garantir para você que você vai ser uma pessoa próspera? Não. Mas o que vai garantir é paz no teu coração. Então, para ser um bom mordomo, eu preciso entender que parte daquilo que eu ganho, eu vou separar para ofertar na obra de Deus e para dizimar na casa de Deus. Segundo, ser generoso. E aqui ser generoso vai muito mais além do que simplesmente ser generoso com a obra de Deus. É claro que é importante, a obra de Deus precisa. Gente, a gente precisa, não tem como levar uma igreja sem ter pessoas que contribuam financeiramente. Porém, ser generoso vai muito mais além do que contribuir na igreja. Tem a ver com a pessoa que você atende lá na porta da sua casa,
com alguém que você auxilia, com alguém que você ajuda financeiramente, com uma cesta básica que você compra e dá para alguém, com uma ajuda que você dá para um pedinte na rua. Se você começar a fazer um projeto de vida, onde as suas finanças elas caibam dentro de cada caixinha de responsabilidade, eu tenho dízimo, eu tenho oferta, eu ajudo as pessoas, eu tiro para fazer reserva financeira, eu invisto na minha alimentação, eu invisto no meu lazer, enfim. Você vai ver, pastor, mas quando que isso dá para fazer com aquilo que eu ganho? Gente, você tem que fazer com aquilo que você ganha, você só não pode fazer com aquilo que você não ganha, esse é o problema. As pessoas têm dificuldade porque elas não fazem com aquilo que elas ganham, elas fazem esse tipo de administração com aquilo que elas não ganham, e é claro que não vai dar, nunca vai dar. Se eu ganho 10 e eu separo nas minhas contas aquilo que eu quero investir, aquilo que eu quero fazer e ultrapassa de 10, é claro que vai ficar um déficit, não tem como. Não é? Então eu preciso entender quanto eu ganho e o que eu preciso fazer, inclusive estar atento e planejado para as intercorrências que acontecem, como nós estamos vivendo hoje no nosso país e no mundo todo, uma recessão terrível, o dinheiro desapareceu, as coisas aumentaram, né? Nós estamos, muita gente desempregada, muitas empresas falidas, e a gente está aí numa situação realmente que exige muito cuidado, cabeça fria, orientação, equilíbrio para lidar com essa situação. E lógico, cuidar bem de tudo que nos foi confiado por Deus. Se você entender que essa casa que você tem foi Deus quem te deu, ajuda a manter essa casa em ordem. Se esse carro que você tem foi Deus quem te deu, aí sabe o que acontece? Às vezes, Deus me deu meu carro, aí você diz, agora pronto, eu vou poder passear, aí você entope de pessoas dentro do carro, dá carona para todo mundo, aí coloca, o carro cabe 5 pessoas, né? Um carro de passeio popular, um carro de passeio comum, geralmente 5 pessoas, aí você coloca 8, porque você é muito generoso, aí você coloca a pessoa sentada, a gente ouve, não, eu vou sentado no colo. Às vezes, numa situação tudo bem, mas você não está sendo mordomo, porque você está fazendo algo que vai dilapidar o seu patrimônio. Foi Deus que te deu, então zele por ele. Isso é muito importante, gente. Sempre é bom, eu sou muito grato, porque nesse período agora, neste ano que eu fiquei sem carro, várias pessoas me acolheram, me cuidaram de mim, né, me dando carona, me trazendo para casa depois do culto, já que eu moro do outro lado da cidade, né, eu moro aqui para Nazaré, a minha igreja é lá na Cidade Nova, então eu vi o cuidado, e é claro que a gente pensa nisso, mas a gente precisa ter cuidado, não adianta você querer pegar, não, vou levar todo mundo e põe 10 pessoas dentro do carro, isso é falta de mordomia. Sempre tenha cuidado. Por exemplo, tem pessoas, olha, hoje eu tenho pessoas que me pediram livros emprestados que nunca me devolveram. Nunca me devolveram, nunca deram nenhuma satisfação. E aí você às vezes, né, não quer falar, eu não vou ficar cobrando livro de ninguém. Se a pessoa pediu emprestado, ela deve me devolver. Né? Então, às vezes a gente olha, eu tinha um livro aqui, olha, eu tenho muitos livros, e a gente empresta, a pessoa não devolve. Então a gente acaba se tornando, como dizia a vovó Silvina, né? Cuidar bem de tudo que nos foi confiado por Deus, isso é uma forma de você ser um bom mordomo no que diz respeito à sua vida financeira. Outra coisa, não empreste cartão de crédito para ninguém. As pessoas veem, empreste teu cartão, não faça isso, não empreste. Você vai ter problema, pastor, se você emprestar o seu cartão de crédito para alguém, só se você sentir no coração e se desprender no seguinte fato. Se essa pessoa não me pagar, eu estou abençoando esta pessoa. Agora, se for para você criar problema, não faça isso. Não empreste cartão de crédito para ninguém. Não empreste dinheiro para ninguém. Pastor, a Bíblia diz que emprestarás a muita gente. Só se você tiver condições de emprestar e abrir mão. Senão você vai criar, você vai construir uma relação de inimizade com muita gente.
Às vezes as pessoas vêm na hora do aperto e a gente, movido de compaixão, a gente empresta. Mas cuidado, não empreste seus bens, não fique emprestando coisa, porque você precisa cuidar muito bem daquilo que é seu. Certo, gente? A mordomia do tempo. Ora, como é difícil ser mordomo do tempo. Você vai ouvir as seguintes frases: eu não tenho tempo, meu tempo é corrido, eu não consigo chegar na hora nos meus compromissos. Gente, para mim é a maior demonstração, a pior demonstração de fissura de caráter é pessoa que não consegue cumprir os seus horários. A gente atrasa, claro, todos nós temos intercorrências, mas você sabe daquelas pessoas que sempre vão atrasar. E é claro, todo mundo que atrasa sempre vai ter uma desculpa. E toda desculpa está dizendo: não contem nunca comigo no horário, porque eu vou ter uma desculpa para dar. E isso é uma falta de respeito. Se é uma reunião com aqueles que estão na reunião, se é um encontro, é uma falta de respeito com aquele com quem você vai se encontrar. O certo é que a gente precisa aprender a administrar o tempo. O princípio aqui da administração do tempo consiste em aprender com Deus a contar os nossos dias, como diz o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Precisamos aprender a usar corretamente o nosso tempo, pois na realidade o tempo pertence a Deus, e chegará o dia em que prestaremos conta de tudo que fizemos na terra, inclusive o tempo que desperdiçamos. Hoje a gente nem se dá conta de quanto tempo se perde nas redes sociais, na internet. E a gente não usa esse tempo tão precioso para crescer espiritualmente, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. Então é necessário a gente entender, a Bíblia nos ensina em Efésios 5,15, que devemos ter sabedoria para usar o tempo que Deus nos dá, andando como sábios e não como nécios. Estamos vivendo uma época em que nossa mente tem sido aí bombardeada com informações que chegam a nós com muita rapidez. E esse volume e a velocidade delas aumentam a cada dia, mas apesar disso, parece que o dia fica mais curto e passa cada vez mais rápido. A gente tem tantas facilidades hoje. Antigamente você tinha que ir ao banco para fazer o pagamento de uma fatura. Hoje, da sua casa, do seu celular, em 1 minuto você faz o pagamento de uma fatura, de um cartão, de uma conta de energia. Antigamente, quando você tinha que pagar uma pessoa, você tinha que ir na casa dela, né? Eu tinha que mandar no banco, fazer um depósito, fazer o famoso TED. Agora é uma velocidade incrível, e quanto mais facilidades nós temos, parece que mais curto o tempo fica. Porém, o tempo é o bem mais democrático que existe no planeta. Todo mundo, todos nós temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais. Todos nós temos 24 horas por dia. Infelizmente, existem algumas coisas que têm a ver com desorganização, tem a ver com irresponsabilidade, tem a ver com falta de interesse, tem a ver com não dar prioridade. Então, pessoas que não conseguem chegar cedo na igreja, não conseguem chegar cedo no trabalho. E sabe o que é mais interessante? Algumas pessoas não conseguem chegar cedo na igreja, mas chegam no trabalho. Não atrasam no trabalho. Então, isso não é uma questão de impossibilidade, é uma questão de falta de mordomia com o tempo. Aprender a utilizar o seu tempo, a utilizar o seu dia, fazer uma organização de modo que você consiga ter o seu tempo de orar, seu tempo de ler a Bíblia, seu tempo de trabalhar. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do sol, para todo. Há tempo. E esse há tempo
significa dizer que há ocasião também, ocasião oportuna para tudo, mas que também há tempo no sentido de que todo mundo tem, em termos de horas e minutos, a mesma coisa. Ah, mas tem gente que tem mais atividades. É a mesma coisa quando a gente fala do dinheiro. Tem gente que passa o dia todo em casa e não faz metade do que pessoas que passam o dia trabalhando fora de casa. Ah, tem gente que diz assim, não, mas quem não tem filho, né? Quem não tem filho tem mais tempo. Aí o outro diz, não, quem tem só um filho tem mais tempo. Aí o outro diz, eu tenho 5, então quem tem 3 filhos tem mais tempo. Não, gente, é uma questão, claro, que existem condições, não é? Mas existe muito mais falta de administração, de reorientar da mesma forma que o dinheiro. Tem gente que ganha 10 mil por mês e não consegue fazer aquilo que às vezes uma pessoa que ganha 2 mil faz. Por quê? Porque não administra o seu dinheiro, assim como tem aqueles que têm o dia todo e não conseguem fazer, né? Tem o dia todo livre e não conseguem fazer aquilo que pessoas com menos tempo fazem. Então devemos administrar bem o nosso dia e separar tempo para aquilo que pode acrescentar à nossa vida. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, estudar para uma prova ou para um concurso que melhore nossa condição intelectual e profissional. Essas são atividades que têm a aprovação de Deus. Salomão nos ensina, portanto, que há um tempo para tudo na face da terra e que devemos aprender com Deus a administrar nosso dia de maneira equilibrada. É preciso trabalhar, estudar, é excelente namorar, ter momentos de lazer, mas é importante lembrar que tudo que temos ou fazemos é proporcionado por Ele e dele não podemos nos esquecer. Então é olhar para o tempo como um patrimônio, como um bem que Deus nos ofertou, que Deus nos deu, que Deus tem nos dado. Vemos pessoas, por exemplo, que têm tempo para tudo, menos para Deus. A pessoa consegue fazer tudo, aí você vai ver, a pessoa consegue fazer 1001 coisas, mas quando se fala da igreja, não, mas eu não tenho tempo. É muito estranho isso, é claro que é estranho. Uma pessoa, a coisa é certa, gente, uma pessoa que se afasta da igreja, ela não está bem. Não tem, ela começa a se afastar, ela começa a deixar de congregar, ela não está bem. Ou ela ficou com raiva de alguém na igreja, ou ela não gostou de alguma coisa lá na igreja, ou ela esfriou, ela vai se isolando, vai, né? E aí começa a dizer, não, porque eu não tenho mais tempo, porque agora eu estou trabalhando muito, porque agora eu trabalho em outro expediente, porque agora eu estou fazendo isso, e aí não consegue achar tempo para nada. Aliás, para nada não, para a igreja, para a obra de Deus. Você vai prestar conta um dia do seu tempo com o Senhor. A gente precisa entender, gente, que o nosso tempo precisa ser consagrado a Deus. E a gente precisa reorganizar as nossas prioridades. Quando você diz não tenho tempo, você está dizendo não é minha prioridade. Quando você diz eu não tenho tempo de ir à igreja, você está dizendo a igreja não é a minha prioridade. Quando você diz não tenho tempo para trabalhar na igreja, você está dizendo a obra de Deus não é a minha prioridade. Quando você diz eu não tenho condições de dizimar, de ofertar na igreja, você está dizendo isso não é a minha prioridade. Todas as vezes que você exclui a igreja, você está colocando ela num lugar de prioridade que está lá no final da fila. E a gente precisa repensar isso para a gente começar realmente a dizer da nossa relação com Deus. E para encerrar, a mordomia dos talentos. What's your talent? Qual é o seu talento? Quantas pessoas estão aí enterrando os seus talentos? Quantas pessoas estão aí cheias de coisas que Deus deu, coisas que aprenderam, que poderiam estar servindo na obra de Deus, que poderiam estar sendo úteis na obra de Deus, mas às vezes por mágoazinha, por chilique, por milindres,
às vezes por irresponsabilidade, por esfriamento espiritual, estão afogando aí os seus talentos, enterrando os seus talentos. Então vamos olhar um pouco a respeito disso. A palavra talento era o nome dado a uma moeda cujo valor equivalia a um dia de trabalho. O próprio Senhor Jesus usou este valor como referência em algumas de suas parábolas. Atualmente a palavra talento possui outro significado e costuma se chamar de talento aquela capacidade de realizar atividades especiais. Para nós cristãos, capacidade especial comparada e confundida por muitos como os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo às vezes se misturam, né? Tanto o talento para algum não crente desenvolver qualquer atividade, quanto um dom especial para o crente são dados por Deus, mas só o que é usado para crescimento da igreja consideramos dom. Então, por exemplo, eu tenho um dom natural, por exemplo, a música. Tocar um instrumento musical é um talento? É um talento aprendido, desenvolvido, e que às vezes pessoas nascem com esse talento e depois vão desenvolver. Eu posso usar isso para edificar a igreja, para ajudar nos cultos da igreja. Então eu vou transformar esse meu talento num dom. Eu vou considerar que ele é um dom que Deus me deu, é um dom natural, não é um dom espiritual. Quando a gente fala de dons espirituais, isso nós vamos trabalhar em outro momento, nós estamos falando daquelas qualificações que o Espírito Santo dá a nós, qualificações espirituais, como você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, que demonstram ali uma espécie de conjunto de capacitação de Deus para a vida da pessoa, que é distribuída à igreja para a edificação e o crescimento e a maturação do povo de Deus. Agora, os nossos dons e talentos, tanto dons espirituais como talentos, a gente precisa aprender a ser mordomo deles. O apóstolo Paulo, em diversos textos, nos ensina sobre os dons e como usá-los. A gente tem na nossa lição dons e ministérios. Lá em Mateus 25, 14 e 30, também você pode perceber que é muito importante não deixar que os talentos que Deus confiou a você sejam enterrados ou mesmo desperdiçados. Deus sabe o que você é capaz e só lhe dará o que você conseguirá administrar. Você já parou para pensar? Preste bem atenção. Você já parou para pensar? Vou olhar aqui para vocês. Quanto tempo você está parado sem servir a Deus com esse talento que Deus te deu? Que você deveria estar hoje servindo na obra de Deus, e você está justificando a sua inércia, e você está justificando o não fazer com algum tipo de desculpa que não vai caber bem para colocar diante de Deus. Deus te conhece, Deus sabe quem você é e sabe quais foram os talentos e os dons que Ele te deu. Hoje mesmo, agora, nesse momento, sacode a poeira aí dos teus talentos, dos seus dons, e vá consagrar e imediatamente vá servir na obra de Deus com seus talentos. Tenha certeza que existe aí dentro de você o Espírito Santo, que é capaz de lhe capacitar para que você realize todas as tarefas que o Senhor, nosso Deus, quer colocar à sua frente e quer ajudar você a realizar. Não desperdice as oportunidades e as portas que Deus irá abrir em sua vida. Não deixe de usar os talentos que Deus colocou em você. Não fique arranjando desculpas. Não fique deixando que mágoazinhas, não fique deixando que arranhõezinhos dentro do movimento da igreja, que é natural nesse trânsito dentro da igreja, feita aí por esse caminhar na obra de Deus, por pessoas que têm os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Não deixa que os milindres, que a falta de um elogio, de um tapinha nas costas, que a falta de um reconhecimento do pastor, seja lá de quem for, leve você a querer depositar aí ao chão
os seus talentos, engolir os seus talentos, abrir mão de realizar a obra de Deus. Deus chama, Deus capacita, e Ele nos enviou o seu Espírito Santo para nos usar. Ele enviou o seu Espírito Santo para inundar os nossos corações de paixão e amor pela sua obra, mas não só isso, Ele colocou em nós o Espírito Santo que nos capacita a realizar a sua obra. Você pode dizer, mas eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não consigo. Pare agora e coloque tudo isso diante de Deus. Você é um mordomo, e aquele que te chamou para a sua obra te enviou o Espírito Santo para te capacitar. Ele mandou para estar com você e orientar você e conduzir você por cada trilha que Ele mesmo vai abrir diante de você, para que você possa viver realmente a chamada de Deus, para que você possa viver os propósitos de Deus na sua vida. Pare de olhar para os impedimentos, pare de olhar para os obstáculos, pare de olhar para as impossibilidades. Comece a olhar para aquele que te chamou, para aquele que te convocou, para aquele que colocou em você o Espírito Santo e elegeu você como mordomo, como dispenseiro dos mistérios de Deus, como diz a palavra de Deus. Você é um dispenseiro de Deus, você é responsável pela dispensa de Deus, você é mordomo. Seja para fazer um trabalho de diaconia, de limpeza da igreja, até ser um pastor, líder de uma igreja. Não interessa. Se Deus colocou o talento, se Deus colocou o dom em você, administre bem e não deixe de fazer. Amém, queridos? E aí vem agora sim, para encerrar, a mordomia do corpo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo e devemos cuidar bem dele. Quando falamos em cuidar do corpo, penso também na alma e no espírito, pois somos formados por corpo, a parte física, a matéria, aquilo que vemos, a alma, nossas emoções, sentimentos, nosso raciocínio, vontade, e a parte imortal que nos liga a Deus, e tudo isso deve ser bem cuidado. Então, precisamos cuidar do nosso corpo como parte física, da nossa alma como a nossa mente e do nosso espírito, que é a parte de nós que tem relacionamento com Deus. E aí entra aqui a grande contradição. Uma alimentação saudável e um pouco de exercício físico fará bem ao funcionamento do nosso organismo. Quantas pessoas estão dizendo, meu Deus, e haja eu comer bobagem, haja eu não cuidar. Gente, isso é falta de mordomia. Nós estamos cometendo um grave erro, e eu me coloco junto com vocês, a não ser aqueles que têm uma vida fitness, né? Que têm uma vida mais regrada. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Olha, não adianta. Desculpas não mudam a situação. Desculpas não resolvem os problemas. Desculpas só nos deixam apodrecendo na famosa zona de conforto. Algumas enfermidades que adquirimos se devem à não observação das regras e limites que Deus colocou para o homem, quer seja em relação a alimentos, quer seja em relação a outras áreas da sua vida. Quando a gente imagina que nós somos um organismo e que a gente quer viver nesse mundo e a gente quer ver esse organismo se desenvolver e a gente quer ver como seres de uma sociedade, enxergar os nossos filhos, acompanhar os nossos filhos crescendo, ver os nossos netos e quem sabe os nossos bisnetos, nós precisamos de três coisas básicas. Número 1, sono de qualidade. Número 2, alimentação de qualidade. E número 3, hábitos de qualidade, como exercícios físicos, caminhadas, enfim. Isso é real, isso eu sei, isso você sabe, todos nós sabemos.
O problema é que a gente está sendo péssimo mordomo, ou estamos sendo péssimos mordomos nisso. Nossa mente também deve ser cuidada, e cabe a nós não alojarmos os maus pensamentos que geram em nós medos, ansiedades e desespero. Não tem nada de errado em procurar um psicólogo. Não tem nada de errado em fazer psicoterapia. É caro, mas não tem nada de errado. Não tenho condições de pagar psicoterapia. Não tem nada de errado em você começar a cortar aquilo que está causando essa perturbação na mente. Você eliminar aqueles agentes estressores. Cabe a nós, como bons mordomos, deixar entrar em nossa mente apenas o que é bom. E aí alimentamos a alma e alimentamos o espírito. Louvores, palavra de Deus, cânticos espirituais. Muitos dos nossos problemas se devem à não observância desse princípio básico. Por não observação, pela falta de observarmos a orientação de Deus, infelizmente permitimos a contaminação de nossa mente, que traz também enfermidade para nosso corpo físico, as chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças da psique, que afetam o corpo, que começam na mente e afetam o corpo físico e até também, muitas vezes, a nossa vida espiritual. Já estamos encerrando, faltam só 2 minutos, e para encerrar, a conclusão. Ser mordomo é ser servo fiel. O mordomo é alguém que usufrui da confiança do seu senhor e recebe autoridade para administrar seus bens. Deus nos colocou na posição de mordomos e, como seus administradores, devemos cuidar da sua criação, incluindo nossas próprias vidas. Devemos ter uma postura equilibrada e, conhecendo o desejo do nosso Senhor, zelar pelo que Ele nos confiou. Nosso corpo, nossa mente, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos. Tudo é dele. Lembre-se, o mordomo cuida dos negócios do seu Senhor e não é dono de nada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Deus abençoe a todos.